Essas palavras fazem o universo obedecer, e quando você as entende, o dinheiro começa a se mover ainda hoje. Sim, ainda hoje. Mas se você não entende o tom delas, o universo continua em silêncio. Você fala com o universo todos os dias, mas ele não responde. Já se perguntou por quê? Talvez a resposta não esteja no que você pede, mas em como você pede. O universo não entende palavras, ele entende vibração, e há certas palavras que vibram de um jeito que o universo reconhece como ordens divinas. Florence Scovel Shinn dizia que, quando pronunciadas no tom certo, essas palavras movem dinheiro, oportunidades e bênçãos em questão de horas, não de semanas. E o mais curioso? Quase ninguém sabe quais são essas palavras, nem o momento exato em que devem ser ditas. Florence descobriu esse código há mais de um século, e o que ela revelou era tão poderoso que acabou sendo esquecido, como se o mundo ainda não tivesse pronto para obedecer à própria voz. Mas você está ouvindo agora. E se este vídeo te encontrou, é porque o universo quer começar a obedecer você, ainda hoje. O universo já está obedecendo você, mas talvez esteja obedecendo o tom errado. O tom da dúvida, o tom da espera, o tom da falta. Florence dizia: Deus não atende pedidos, ele cumpre decretos. E essa é a diferença entre quem pede e nunca recebe e quem declara e vê o impossível acontecer. Hoje eu vou te mostrar as palavras exatas que Florence usava para transformar a energia da súplica em comando criador. Mas antes, você precisa descobrir o erro que faz o universo se calar. E é exatamente esse erro que você está cometendo sem perceber. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir é o ponto onde as suas palavras finalmente ganham poder. Você acredita que o universo não responde? Mas ele responde o tempo todo. A questão é, ele está respondendo ao que você quer ou ao que você sente? Porque o universo não entende palavras, ele entende vibração. E às vezes, a sua vibração diz o oposto do que a sua boca fala. Você diz, eu quero prosperidade, mas vibra medo de não ter. Você ora por abundância, mas o coração ainda ecoa, ainda falta. E é isso que o universo ouve. Florence Scovel Shinn dizia, a palavra que vibra em medo é um pedido disfarçado. E o universo não entende pedidos, ele só reconhece o tom da posse. Quando você pede, você vibra carência. Quando você declara, você vibra poder. E o universo, que nunca discute, apenas obedece, repete exatamente o tom que você emite. Mas como transformar medo em posse quando tudo ainda parece faltando? Como sentir que o dinheiro já está vindo se os olhos só veem ausência? Florence chamava isso de fé falada, a fé que se expressa antes do resultado. É o momento em que a voz se torna o início do milagre e o universo finalmente reconhece quem é o mestre. Mas há um detalhe que quase ninguém percebeu nos ensinamentos de Florence. Há um instante em que o universo fica completamente receptivo, um portal entre o físico e o invisível, onde toda palavra se torna lei. Esse instante dura apenas alguns segundos e a maioria o desperdiça sem saber. Florence chamava isso de a hora do decreto e dizia, quem fala nessa hora, fala direto com Deus. É um momento antes do sono, quando a mente consciente se cala e o subconsciente, o verdadeiro campo da criação, começa a ouvir. E é nesse instante que as palavras certas fazem o universo obedecer e o dinheiro começar a se mover. Você está prestes a ouvir algo que Florence Scovel Shinn só compartilhava em seus círculos mais íntimos.
uma sequência de palavras que, quando ditas no momento certo, fazem o universo obedecer, sem resistência. E não é uma prece, é um comando vibracional. Florence dizia que o universo é como um servo leal. Ele nunca discute, nunca questiona, apenas cumpre ordens. Mas ele só obedece quando reconhece a autoridade. E há palavras que carregam essa autoridade divina. Palavras que não pedem, decretam. Palavras que não imploram, criam. A primeira delas é simples e, justamente por isso, poderosa. A substância divina se manifesta agora. Essas palavras são o código da ativação. Elas acendem o campo invisível onde todas as coisas tomam forma. Quando você declara, a substância divina se manifesta agora, você dá ao universo a única instrução que ele entende: agir. Não um dia, não quando eu merecer, mas agora. A palavra agora quebra o ciclo da espera e substitui o ainda não tenho pelo já é meu. É nesse instante que a energia começa a se mover e o invisível começa a tomar forma. Mas por que essa frase funciona quando tantas outras não funcionam? Por que o universo obedece a essa sequência exata de palavras? O que há por trás de substância divina? Florence explicava que a substância divina não é metáfora, é uma energia real, viva, neutra, como o ar que te envolve agora. Ela está em tudo, no dinheiro, nas ideias, nas oportunidades. Mas essa substância precisa de um molde para se manifestar, e o molde é a sua palavra. Quando você diz, a substância divina se manifesta agora, você ordena a energia invisível assuma forma, e ela assume. Por isso, quando você fala essa frase antes de dormir, não está apenas afirmando algo bonito, está abrindo o canal da criação. A fé fala uma vez e descansa, porque sabe que foi ouvida. Esse descanso é o sinal que o universo esperava para agir. Mas atenção, acender o campo é apenas o primeiro passo. De nada adianta ativar o poder se o canal ainda estiver cheio de medo, culpa ou dúvida. E é exatamente isso que faz o dinheiro começar a vir e logo parar. Florence dizia, a fé cria, mas o medo cancela o decreto. Nas próximas palavras, você vai aprender a como limpar o canal e selar a energia, para que o universo continue obedecendo até o resultado físico aparecer. Você já conhece a primeira palavra. A substância divina se manifesta agora. Ela desperta o campo. Mas há algo que Florence dizia aos que realmente queriam ver dinheiro se mover. De nada adianta acender o poder se o medo ainda ocupa o altar. E é por isso que tantas manifestações param no meio do caminho. O universo obedece, mas o medo contraordena. Para manter o fluxo, Florence ensinava a segunda frase, aquela que limpa o canal e dissolve a culpa do merecimento. Eu recebo minha riqueza por direito divino, não por esforço humano. Essas palavras são o comando do repouso. Elas dizem ao universo, eu confio, não preciso lutar. Quando você fala isso, algo relaxa dentro de você. O corpo entende que pode descansar. A mente para de medir. E o coração entende que já é digno. Essa vibração é o oposto do desespero. É a paz que atrai prosperidade. Mas há ainda uma terceira frase. Aquela que fecha o ciclo e impede que a dúvida roube o resultado. Sem ela, o universo começa a obedecer e logo depois silencia. Florence a chamava de o martelo espiritual. Ela selava o comando com 4 palavras que encerravam toda a hesitação. Está decretado e manifesto. Essas palavras dizem ao universo, a ordem foi dada, agora é contigo. E o universo obedece.
Quando você declara "está decretado e manifesto", a vibração muda imediatamente. Você deixa de desejar e passa a possuir. Não é expectativa, é governo. Não é esperança, é certeza. Por isso, Florence chamava essas 3 frases de a Trindade da Fé. 1. Ativar. A substância divina se manifesta agora. 2. Purificar. Eu recebo minha riqueza por direito divino, não por esforço humano. 3. Selar. Está decretado e manifesto. 3 portais, 3 frequências, um único resultado. O dinheiro flui sem resistência. Mas atenção, não basta recitar, é preciso sentir. O universo não responde ao som da sua voz, ele responde à vibração do seu corpo. E existe um instante do dia em que corpo e espírito se alinham perfeitamente. É o portal do comando logo antes do sono. Nesse momento, o consciente se cala e o subconsciente, que fala a linguagem divina, começa a ouvir. Antes de dormir, coloque uma mão sobre o coração e outra sobre o baixo ventre. Respire fundo. Sinta o corpo inteiro afrouxando. E diga com voz calma, porém firme: a substância divina se manifesta agora. Eu recebo minha riqueza por direito divino, não por esforço humano. Está decretado e manifesto. Depois, silêncio. Nenhum "será que funcionou?" A fé fala uma vez e descansa. Mas Florence deixou um último aviso, um segredo que separa quem manifesta de quem cancela o próprio milagre. Ela dizia: você pode decretar 1000 vezes e ainda assim anular tudo com uma única dúvida. Na próxima parte, você vai descobrir como sustentar a frequência do decreto mesmo quando o mundo tenta te fazer duvidar, porque o milagre não está em declarar, está em permanecer. Você já falou as palavras, já sentiu o poder delas, mas Florence Scovel Shinn avisava: não é o decreto que cria o milagre, é a constância da fé que o sustenta. O universo obedece de imediato, mas se o seu tom muda amanhã, ele muda a resposta. É aqui que a maioria tropeça, não porque errou, mas porque duvidou depois de acertar. A dúvida é o vírus da fé. Ela se disfarça de lógica, de cautela, mas é medo com roupa bonita. E o medo é o único som que o universo não consegue distinguir da escassez. Florence dizia: sustentar a fé é viver como se o decreto já tivesse se cumprido. Isso significa agir, falar e pensar como quem já recebeu, mesmo que o mundo ainda não mostre nada. Não é otimismo cego, é coerência vibracional. Então, amanhã, ao acordar, não diga: será que funcionou? Diga: eu já estou no fluxo do decreto. Perceba a diferença. Uma frase pergunta, a outra confirma. Mas o mundo vai testar você. Vai enviar contas, ruídos, atrasos, vozes antigas dizendo: não é tão fácil assim. E é nesse momento que os milagres se decidem. A maioria volta a vibrar medo, mas quem entende o código reafirma. Quando o medo se aproximar, repita em silêncio apenas 4 palavras. Está decretado e manifesto. Não como defesa, mas como lembrança. Essas palavras não combatem o medo, elas o dissolvem, porque o medo se alimenta de dúvida e a fé se alimenta de presença. Mas há algo que Florence nunca escreveu e que seus alunos antigos juravam ter ouvido dela em segredo. Ela usava esse mesmo decreto não apenas para dinheiro, mas para cura, paz e reconciliação. Porque a substância divina
não é só sobre prosperidade, é sobre ordem espiritual. Quando você entra em ordem, tudo o mais entra também. O universo não decide o que te dar, ele apenas repete o que você sente. A obediência divina é perfeita, mas quem dá o comando é você. E quando a palavra e o sentimento se alinham, o invisível se curva. Agora feche os olhos por um instante. Respire fundo. Perceba o ar entrar e sair. Perceba uma névoa dourada ao seu redor. E diga em silêncio: a substância divina se manifesta agora. Eu recebo a minha riqueza por direito divino. Está decretado e manifesto. O silêncio não é ausência, é resposta. Nesse instante, algo invisível começou a se mover a seu favor. Você não precisa ver nem provar. Basta permanecer em paz. Porque o que é decretado na fé é cumprido pela graça. Volte a esse vídeo por 7 noites seguidas, não para repetir, mas para reacender. Cada vez que você ouvir, a vibração da abundância se tornará mais natural, mais leve, mais real. E o invisível vai se apressar um pouco mais todas as vezes. Florence dizia: a palavra é o pincel, o sentimento é a cor, e a fé é a mão que pinta o milagre. Então pinte, declare e descanse, porque o universo já ouviu. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: está decretado e manifesto. Não como ritual, mas como o testemunho da sua fé. A fé fala uma vez e descansa. Você já falou, agora o universo trabalha. Está feito, sob a graça e de modo perfeito.